Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Quero começar a mensagem de hoje lhes fazendo uma pergunta. Será que uma pessoa temente a Deus, que está firme na rocha, pode em algum momento desprezar a palavra do Senhor? O que vocês acham? A resposta é sim, pode. Por mais que a pessoa esteja firmada nos caminhos de Deus, fazendo tudo certo, vivendo longe do pecado, se ela não vigiar, ela pode sim desprezar a palavra e cair no erro. A autoconfiança de que já sabe tudo pode ser um fator para que isso aconteça. Ou a pessoa já está há tanto tempo sem pecar, sem fazer nada de errado, que ela acaba pensando assim: um pecadinho, Deus perdoa. Sim, é verdade, Ele perdoa. O problema são as consequências desse pecado. O pecado deixa a gente nu diante de Deus e também diante do diabo. Lembram de Adão e Eva? Assim que pecaram, olharam um para o outro e viram sua nudez. Mas vamos ver o que Jesus nos fala. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Eis que vem como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja visto a sua vergonha. Quando você peca, sua nudez aparece e você fica apto a receber as consequências pelo seu pecado. Adão e Eva comeram do fruto e foram expulsos do paraíso. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que às vezes não sabemos o motivo? Todas são consequências do pecado? Não. Nem tudo o que acontece é consequência dele, mas a grande maioria sim. Por que digo e afirmo isso? Porque quando uma pessoa está firmada em Deus, quando ela está firme na rocha, mesmo que venha a aflição para cima dela, ela vai permanecer firme sem se abalar. Mas quando vem através do pecado, ela acaba se sentindo suja. O diabo começa a acusar que ela não é mais digna de ser cristã e muitos acabam até se desviando da fé por consequência do seu pecado. Na Bíblia, temos vários exemplos de pecados e consequências. São muitos os exemplos. Mas quero falar com vocês, resumidamente, de um homem muito conhecido de todos nós. Estou falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mesmo sendo um homem tão comprometido com Deus, ele desprezou a sua palavra. Davi desprezou a palavra de Deus. Sim, Davi, um homem comprometido com Deus, escolhido por ele para ser rei de Israel, acabou vacilando. Desprezou a palavra do Senhor e cometeu um adultério e um homicídio. Tudo isso porque em tempos de guerra ele resolveu descansar e não foi para a batalha. O diabo, ele anda o tempo todo perto, sempre esperando uma brecha, e se nós não vigiarmos, ele vem e se aproveita. A pessoa pode se achar muito forte, mas às vezes a carne é mais forte do que ela. Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Davi, apesar de toda sua comunhão com Deus, acabou cedendo ao pecado e tomou para si Batseba, mulher de Urias, e depois o colocou na linha de frente na batalha para que ele morresse. Ou seja, cometeu um adultério e um homicídio. Mas vocês sabiam que Davi nem achou que tivesse feito algo de errado? Como ele era um homem de guerra, matar inimigos era algo normal. Só que Urias não era seu inimigo, era seu servo e lutava ao seu lado. Deus teve que mandar um profeta até Davi para falar com ele, e esse profeta descreveu para Davi a história de dois homens, um rico e outro pobre. Foi descrevendo para Davi o que o rico tinha
e o que o pobre tinha também. E falou que o homem rico, apesar de sua riqueza, tomou o único bem precioso que o pobre tinha. E vejam a atitude de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi ficou furioso, mas até então ele não tinha entendido que este homem era ele. Aí você pode pensar, mas por que Davi não conseguia reconhecer seu erro? Por quê? Porque Davi não tinha o Espírito Santo habitando nele, como nós temos. Quem nos convence do erro é o Espírito Santo, e Davi não tinha ele para o convencer. Quem nos trouxe o Espírito Santo foi Jesus, e Davi viveu antes dele. Deus teve que enviar um profeta até ele. Mas tem muitas pessoas que, mesmo com o Espírito Santo habitando nelas, dão lugar ao pecado em suas vidas. Mas vamos continuar a história. Davi ficou furioso, querendo matar esse homem, e agora o profeta fala a Davi em nome de Deus, e vejam a consequência do seu pecado. É muito sério que Deus vai falar agora para Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos do 7 ao 12. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Davi, este homem tão cuidadoso com as coisas de Deus, acabou desprezando a palavra do Senhor. Caiu, e caiu feio, e por isso teve várias consequências em sua família. O que podemos aprender de tudo isso? O que podemos aproveitar dessa história de adultério e homicídio de Davi? Podemos nos atentar que o diabo é aproveitador de brechas. Ele está sempre por perto, aproveitando as oportunidades para poder destruir a vida daqueles que andam com Deus. Até então, na Bíblia não havia relatos de que Davi havia pecado. Não tem relatos na Bíblia antes disso. Mas quando ele resolve ficar em período de guerra, descansando, o diabo se aproveita e toca no ponto fraco de Davi e de muitos homens, a mulher. Davi, quando olhou Batseba, e a Bíblia diz que ela era formosa, uma mulher de beleza incomum, deixou a sua carne falar mais alto e apenas cumpriu o desejo da sua carne. Davi, neste momento, não pensou em Deus, desprezou a sua palavra. É assim o que acontece quando estamos relaxados, achando que tudo vai bem em nossa vida. O diabo se aproveita para colocar diante de nós aquilo que mais vai nos tentar, aquilo que vai nos fazer sair da presença de Deus. Então, temos que ser vigilantes o tempo todo. Não dá para brincar com um inimigo que joga sujo e que é muito estratégico. Ele sabe quando é para recuar, mas sabe também quando é a hora de atacar. Então, assim como Jesus falou, temos que vigiar e orar e nos manter longe do pecado. Se a tentação for muito forte, fale com Deus. Fale assim para Ele. O Senhor diz na sua palavra, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, eles
lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Aí você pode dizer: Senhor, está sendo muito difícil, me dê o escape, estou precisando da sua ajuda. Às vezes nós não conseguimos sozinhos. E pode ter certeza que Deus vai te dar o escape. Mas você tem que querer escapar da tentação. Para Davi, se você ler a história, ele teve várias oportunidades de escapar do pecado, mas ele não ouviu. Temos que estar atentos para ouvir aquilo que Deus está nos mostrando. Coloque uma coisa no seu coração e leve isso para a sua caminhada com Cristo. Ninguém está livre de ser tentado. Por mais forte que você esteja, por mais intimidade que você tenha com Deus, você tem que vigiar o tempo todo. Às vezes, o que não parece ser algo que vai te afastar de Deus, e você precisa estar atento para ouvir o escape de Deus. Se for preciso, peça ajuda a Ele, mas não caia e não deixe o pecado entrar na sua vida, pois as consequências virão, e depois que elas chegam, talvez você não tenha mais forças para se levantar. Fuja do pecado e caminhe com Deus, e sua vida será uma vida vitoriosa. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos alertar e nos mostrar que o diabo joga sujo, que ele é aproveitador de brechas e que ele o tempo todo faz coisas para nos tirar da sua presença. Pai, que possamos estar atentos para ouvir a tua voz, para quando o pecado chegar, o Senhor nos dá o escape e nós sairmos de perto dele. Nós não queremos viver uma vida de pecado, pelo contrário, nós queremos viver em santidade, pois a sua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, e nós precisamos dessa santidade. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter firmes e fiéis a Ti. Ajuda-nos a viver longe do pecado. Se for preciso, Senhor, nos mande o escape para que possamos suportar o dia mau. Pai, não nos deixe cair em tentação. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todos aqueles que precisam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.